Olá, querido estudante, venho te apresentar a física do incrível zero. Vamos estudar nessa aula a velocidade média. Se você gostar, deixa aquele joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, que assim sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber aquele aviso esperto. Segue o vídeo. Vamos começar com um exemplo prático. Primeira coisa, você sabe que toda rodovia tem o quilômetro. Você tem o quilômetro 10 da rodovia BR-116, o quilômetro 80. Então existe uma série de marcações, de medidas ao longo de uma rodovia. Faça de conta que isso daqui é uma rodovia para a qual você está olhando. Você tem aqui o chamado quilômetro zero, 10, 20, 30, e aí assim sucessivamente, aí 110, 120, 130. Você vai fazer uma viagem. Você está às 2 horas da tarde na posição 30. 30 quilômetros, a gente chama esta posição também de espaço. E você vai do espaço 30 até o espaço 130. E nisso você passou das 2 horas para as 4 horas. A gente precisa ver qual foi o seu deslocamento e qual foi o intervalo de tempo entre essas duas posições. A definição de deslocamento escalar é bem simples. Douglas, o que significa essa palavra escalar? Esta linha com uma série de valores é chamada escala. A escala é esse espaço S, a gente usa até o S do inglês space, né? Esse espaço S que tem aqui as suas marcações na escala, por isso a gente gosta de usar o termo escalar. A posição inicial foi 30 quilômetros, você saiu do quilômetro 30 da rodovia e terminou a sua viagem no quilômetro 130. O deslocamento escalar é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Se você fizer 130 menos 30, adivinha quanto dá? 100 quilômetros. Mas aí eu te pergunto, e quanto foi o intervalo de tempo? A gente diz que houve 2 instantes do nosso interesse, 2 eventos, a partida e a chegada. No evento partida, você olhou no relógio, estava sendo marcado 2 horas da tarde. Quando você chegou ao seu destino, olhou no relógio, são 4 horas da tarde. O intervalo de tempo entre esses 2 instantes, de 2 horas até 4 horas, quando você faz a diferença, você mesmo vê, poxa, o intervalo de tempo entre esses 2 eventos, partida e chegada, o inicial e o final, vai ser 2 horas. A diferença entre 4 e 2 são 2. A definição, veja, alguém definiu desta maneira, de velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Mas por que alguém definiu dessa forma? A velocidade média representa a rapidez com que se mudou de posição. E rapidez tem a ver com tempo. Mudou de posição, houve deslocamento. Rapidez com que ele mudou de posição, precisamos averiguar o tempo. Quanto maior for o deslocamento dele e menor for o tempo, mais rápido ele se moveu. A rapidez é diretamente proporcional ao deslocamento, mas inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais rápido, menos tempo você gastou. Entendeu por que um está no numerador e outro no denominador? Então a velocidade média vai ser tão maior quanto mais você se deslocar no menor intervalo de tempo. Por isso, mais deslocamento aumenta a velocidade, menos tempo aumenta a velocidade. Se você diminuir o valor do denominador, do divisor, você vai aumentar o valor do resultado da divisão. Depois você vai melhorar isso à medida que for colocando valores e estudando um pouco mais. Neste caso, o valor da velocidade média foi igual a o valor do nosso deslocamento, que foi de 100 quilômetros, dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 2 horas. Então, a sua velocidade média foi de 100 quilômetros para 2 horas. Você fala, Douglas, mas dá para simplificar essa expressão? Dá.
Você pode, então, dividir 100 por 2, e a divisão de 100 por 2 dá 50, e a nossa unidade é quilômetro por hora. Então, a velocidade média deste automóvel, nesta estrada, foi de 50 quilômetros por hora. Aí você chega e pergunta, opa, será então que ele não vai ser multado? Infelizmente, a velocidade média, ela não é capaz de te dizer se o sujeito ultrapassou ou não a velocidade nesse tempo. A média dele foi de 50 quilômetros por hora. Ele demorou 2 horas para percorrer, aí esses 100 quilômetros. Então deu uma média de 50 quilômetros por hora. Mas no meio do caminho pode ter acontecido de haver um acidente. Então ele parou e passou algum tempo parado por ali. Então eu posso até dizer que por alguns instantes ele ficou lá, 0 quilômetros por hora. Mas depois ele pode muito bem ter dado uma grande acelerada, acelerou, chegou a 140 quilômetros por hora. Então ele pode ter sim rompido o valor da velocidade limite da rodovia. E se tiver um fotossensor, um radar, ele pode ter recebido aquela boa e velha multa. Mas no final a velocidade média dele deu 50 quilômetros por hora. Então cuidado, saber a média não quer dizer que ele foi o tempo inteiro a 50 quilômetros por hora. Houve várias oscilações, variações no valor dessa velocidade, mas na média deu 50 quilômetros por hora. Por outro lado, em muitos problemas de física, é comum se cobrar a velocidade em metro por segundo. Douglas, o que eu faço quando for pedido metro por segundo? Aí vem uma transformação que vai ser do seu interesse. Agora eu vou te dar uma dica que não me foi dada quando eu era estudante, e eu vivia fazendo muitas regras de 3. Você pode substituir uma palavra por outra palavra. Como assim? Existem as chamadas transformações. Olha aqui o que eu vou trazer para você de legal. 1 hora é igual a 60 minutos, ok? 1 minuto é igual a 60 segundos. Legal, todo mundo sabe disso. Mas Douglas, eu sei que 1 hora é 60 minutos, mas e se eu quiser transformar 1 hora em segundos? Veja, a palavra minuto, ela significa 60 segundos. Então, onde eu tenho minuto, eu troco por 60 segundos. Douglas, e qual vai ser o resultado disso? Você juntando estas duas informações vai dizer que 1 hora é igual a 60 vezes, no lugar de minuto, eu vou colocar 60 segundos. E no final, quando você fizer esta conta, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos, ok? A mesma coisa a gente vai fazer com o quilômetro. Você deve saber que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Então, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, onde aparecer a palavra quilômetro ou a expressão, o símbolo do quilômetro, eu posso chegar lá, apagar e trocar por 1.000 metros. Como assim? Olha o que nós vamos fazer aqui. Você pode dizer, então, que 1 quilômetro dividido por hora, olha só, 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que 1 quilômetro dividido por 1 hora, Quando não tem 1 aqui, você pode desenhar, não tem problema. Mas 1 quilômetro são 1.000 metros. E 1 hora são 3.600 segundos. Olha o que eu fiz, exatamente o que eu disse que eu ia fazer. Dá para a gente simplificar? Dá. Divida em cima por 1.000. 1.000 dividido por 1.000 dá 1. 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Então, 1 km por hora é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Se você quiser mudar
essa expressão, você pode fazer o seguinte: eu vou multiplicar aqui deste lado por 3,6 e vou multiplicar do outro lado por 3,6 também. Na hora que você faz isso, 3,6 vezes 1 vai ser igual a 3,6. Então, 3,6 quilômetros por hora é igual a, na hora que eu multiplico 1 sobre 3,6 por 3,6, cancela. Ó. Então, isso aqui vai dar 1 metro por segundo. Então, 1 metro por segundo é a mesma coisa que 3,6 quilômetros por hora. Douglas, o que eu aprendo disso daí? Aí vem aquela dica que vem em qualquer livro de física. Aqui nós vamos, para ir de quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu vou ter de fazer? 1 quilômetro por hora é 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, eu vou dividir por 3,6. E se eu quiser ir de metro por segundo para quilômetro por hora, veja que eu multiplico por 3,6. Então, aqui vezes 3,6. Se você agora quiser fazer quaisquer transformações, você vai conseguir. Vamos lembrar que no exemplo anterior, nós tínhamos que a nossa velocidade era de 50 km por hora. No exemplo do carro, esses 50 km por hora a gente pode transformar. Douglas, como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar esta expressão quilômetro por hora, que você vai destacar bem aqui, e vai substituir por 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Olha que interessante essa forma. Você vai pegar aqui 50 e onde estava escrito quilômetro por hora, você coloca 1 sobre 3,6 metros por segundo. Eu vou resolver aqui para te dar o valor. Vou pegar uma calculadora. Professor, na hora da prova eu não vou ter isso. Aí você vai precisar desenvolver habilidades matemáticas. Mas, em geral, o professor na prova costuma colocar valores mais simples, para que você não tenha tantas dores de cabeça. O resultado disso daqui vai ser de aproximadamente 13,89 metros por segundo. Douglas, eu quero exemplos mais fáceis, então vem comigo para a gente fazer alguns. Se eu tenho 10 metros por segundo e quero transformar em quilômetro por hora, você vai colocar aqui 10. Mas, como eu quero ir para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, eu vou fazer aqui este produto vezes 3,6. E isso daí agora vai me dar o valor em quilômetro por hora. O nosso resultado, então, se você multiplica por 10, é só passear com a casinha aqui, da vírgula, a gente vai encontrar, então, 36 quilômetros por hora. Vamos fazer agora aqui embaixo? Você tem 20 metros por segundo. Quer transformar em quilômetro por hora? Você multiplica por 3,6. Então, vezes 3,6. Agora já não é mais metro por segundo, agora é quilômetro por hora. E se você for fazer esta multiplicação, veja que é o dobro do que eu tinha antes. Então você já sabe que vai dar o dobro de 36. E o dobro de 36 é 72. Douglas, eu tenho dificuldades com matemática. Pare o vídeo e tente fazer a conta no papel. Tenho certeza de que você vai conseguir. Agora vamos aqui para os 108 km por hora. Opa, agora eu quero ir de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai ver o seguinte, eu preciso dividir por 3,6, então eu vou colocar aqui 108 e vou dividir 108 por 3,6. E esse resultado agora vai me aparecer em metro por segundo. Então, a gente fez essa transformação agora. Douglas, eu não sei fazer essa divisão com vírgula. Tira a vírgula. Douglas, como é que eu tiro essa bendita dessa vírgula? Multiplique em cima por 10, dá 1080, e multiplique embaixo por 10, dá 36. E a sua unidade é metro por segundo agora.
Douglas, eu vou fazer esta conta. Se você fizer, vai encontrar para ela o valor de 30 metros por segundo. Se você dividir 1080 por 36, vai dar 30. Tá aí, então, a nossa estratégia do divide e multiplica. Existe também a estratégia do substitui. Como assim? Vamos fazer aqui de novo, ó. Se a gente for nessa outra estratégia, você vai pegar essa palavra metros por segundo e vai substituir por 3,6 quilômetros por hora. Então, você vai pegar 10 e vai multiplicar por 3,6 quilômetros por hora. Pronto, você acabou de resolver. Vai dar 36 quilômetros por hora. O mesmo resultado de antes. E 20 metros por segundo. Substitua essa palavra metro por segundo por 3,6 quilômetros por hora. Então eu coloco aqui, ó, 3,6 quilômetros por hora. Então a gente substituiu a expressão metro por segundo por 3,6 quilômetros por hora e o nosso resultado foi 72 quilômetros por hora, igual ao que a gente estava prevendo anteriormente. Douglas, agora tem esse quilômetro por hora para eu transformar para metro por segundo. Não tem problema, você vai conseguir. Como? Ah, professor, já sei que a resposta dá 30, tá certo. Mas agora vamos usar a outra estratégia. Tá vendo aqui o quilômetro por hora? Quilômetro por hora é 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então você pode vir aqui, ó, e substituir este quilômetro por hora por 1 sobre 3,6 metros por segundo. E fazendo essa conta, acredite, vai dar aqueles mesmos 30 metros por segundo. Assim, a gente termina o estudo da velocidade média, mas eu vou deixar alguns questionamentos para você. Será mesmo que deslocamento vai ser sempre igual à distância percorrida? Será que velocidade média é o mesmo que a média das velocidades? E a terceira e última pergunta. Eu viajo aqui da minha casa, na cidade A, vou para a cidade B, depois volto para minha casa. Demorei 6 horas no total. Você sabia que a sua velocidade média vai ser 0? Pesquise sobre isso. Num próximo vídeo, nós vamos falar a respeito desses assuntos. Um forte abraço. Você gostou? Deixa aquele joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos das notificações. Quer aprender física comigo? Eu tenho um curso fantástico para você em professordouglasgomes.com. A gente se vê, um forte abraço. Vamos estudar!